Oi, professor Leandro. Estamos na aula 13, uma aula super bacana e importante porque estamos subindo um degrau. Vamos começar a falar sobre renda variável. E o primeiro título, vamos chamar de título, são os fundos imobiliários. Mas o que são os fundos imobiliários? E por que que eu quero que vocês façam o que eu fiz? Começar por eles. Mas antes, ó, vai lá, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, manda para os seus coleguinhas, porque essa aula é super importante e nós não vamos ficar só nesta aula, nós vamos fazer algumas aulas falando sobre os fundos imobiliários, ok? Vamos lá? Então vamos começar a falar sobre esses fundos imobiliários. Então, renda variável, parte um, importantíssimo para garantir o seu futuro, pois esse canal aqui é o Futuro Investido, não é? Feito pelo professor Leandro e com a intenção realmente de ajudar a vocês a ganharem um pouquinho mais de dinheiro e terem aí um futuro mais garantido e quem sabe aí uma aposentadoria bem melhor, não é? Então vai lá, ó. Eles são chamados de FIIs, então os fundos imobiliários. Mas o que são os fundos imobiliários, né? A grosso modo, vamos dizer assim, ó, eu quero montar um apartamento, tá? Quero construir, então eu vou lá comprar um terreno, construo lá um apartamento bem grandão lá, um prédio bem grandão, quero colocar lá um prédio de 12 andares, com 5 apartamentos em cada, então serão 60 apartamentos. Quero fazer na frente deles lojinhas, colocar lá um cabeleireiro, uma quitanda, uma lanchonete. Quero fazer lá com piscina, quero montar uma área de lazer bem bacana. Mas aí eu não tenho dinheiro ou não quero investir todo o meu dinheiro nisso, nesse empreendimento aí. Então o que eu faço? Eu vejo lá o quanto eu vou gastar em tudo, quanto vai ficar no final. Digamos que no final tudo vai ficar aí uns 2 milhões de reais. Legal. Então 2 milhões de reais é o valor total do patrimônio. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dividir lá em 2 milhões de pedacinhos, títulos, né, digamos assim, e vou colocar para vender pelo menos uma parte. Vou ficar com 50% mais um para ser o majoritário aí, o sócio, né, para eu poder tomar sempre as decisões. E vou colocar aí o restante dos títulos, os pedacinhos, para vender. Então você vai ser o meu sócio, você e quantas pessoas quiserem. Então, digamos aí que eu tenha colocado 1 milhão de pedacinhos. Então, se custa 2 milhões e eu já fiquei com 1 milhão para mim, então vai ficar custando R$ 1 cada pedacinho, digamos assim. Então, você vai lá ser sócio meu e compra um pedacinho. Ah, mas você precisa comprar só R$ 1, um título só? Aí você que sabe, você pode comprar 1, 2, 3, 1.000 pedacinhos, 2.000 pedacinhos, depende do seu bolso e depende também de você estudar este empreendimento, o meu empreendimento. Então você vai lá, vai ver como é que ele está bonito, está terminado, está tudo alugado, está tudo certinho, documentação, tudo mais, já está dando os aluguéis, já está gerando lucro. Ah, então legal. Eu vou lá e compro vários títulos. E aí as pessoas vão comprando os títulos. Só que quanto mais pessoas comprarem os títulos, eu vou começar a aumentar o valor. Ah, estava R$ 1, ó, tem um monte de gente comprando. Ah, vou aumentar para 1,20. Continua um monte de gente comprando. Por quê? Porque tá tudo alugado, tá tudo vapor lá. Tô ganhando dinheiro. Aí põe a 1,50 e assim vai. Então você tem uma maneira de ganhar dinheiro que é comprando esse título, esperando que ele vá subir, porque você observa que está indo tudo bem, que o lucro está legal, o patrimônio está bacana, e aí aumenta o valor do título, você vai lá e vende e ganha esse percentual de lucro. Ou simplesmente o que você faz? Você vai comprando, vai guardando, juntando títulos, e todo mês, o que eu, como gestor, vou fazer? Vou pagar tudo que eu tenho que pagar do empreendimento e vou dividir o lucro com todos os meus associados. Então você, que vai ser meu sócio, vai ganhar um pedacinho de aluguel. Então todo mês você vai ganhando esses aluguéis. Então isso é uma forma de
gerar lucro também. Então você pode acumular títulos e ir recebendo os aluguéis. Mas isso, os valores e tudo mais, nós vamos deixar para uma próxima aula, tá? Aqui a ideia é a gente entender o que significa os fundos imobiliários. Será que a gente entendeu um pouquinho sobre essa ideia? Então você vai lá, compra um título, você pode revender quando ele estiver um preço maior, ou também se você começar a observar que está começando a ficar ruim das pernas aí o título, né? Começa a ter muita vaga lá, as pessoas param de alugar, ou tem muito calote, aí você vai e vende, porque os títulos vão cair e o lucro vai cair também. Então vai de você estar estudando este fundo imobiliário, tá certo? Então é assim que funciona. Ou você vê que está tudo certinho, ano a ano, você observa aí 5, 10 anos, tá tudo bonitão o negócio, tá dando aluguel para todo mundo aí todo mês, tudo certinho, você vai comprando vários títulos e vai recebendo seus aluguéis. Chega uma hora que você tem tanto título que o valor que você está recebendo do aluguel, você vai lá e compra outro título, você não vai tirar mais do seu bolso. E aí chega uma hora que você começa a ganhar R$ 100, R$ 500, R$ 1.000 todo mês. Então é uma forma aí de você até mesmo se aposentar só com fundos imobiliários. Eu vejo muita gente aí no YouTube falando sobre isso. E nós vamos chegar lá se Deus quiser, tá certo? É claro que não depende só de Deus, depende de muito estudo nosso e muita dedicação, tá certo? Vamos falar um pouco sobre esses títulos aí, ó. Como é que funciona os fundos imobiliários? Porque tem vários tipos, tá? Então tem um que chama-se Fundo Imobiliário de Tijolo. Mas como assim, né? É um tijolo? Não, não é um tijolo. Então, é um fundo imobiliário onde você vê lá o imóvel. Então, como o meu seria um fundo imobiliário de tijolo. Existem fundos imobiliários de shopping centers. Então, existem vários shoppings aí que você pode ser sócio. Isso é bacana, né? E existem fundos imobiliários que são vários shoppings juntos. Então é mais bacana ainda. Então você olha lá os shoppings, estão tudo indo bem, final de ano, Dia das Mães, Natal, você vê que gera um lucro grande. Então você começa a comprar títulos destes fundos imobiliários que são chamados de fundos imobiliários de tijolo, tá? Vamos falar depois valores, vamos falar de rentabilidade, vamos falar tudo isso nas próximas aulas, tá? Vamos primeiro entender pedacinho por pedacinho. Ah, tem também lajes corporativas. Então, o que seria lajes corporativas, né? Então, vamos dizer que eu comprei lá o terreno, fiz um prédio, só que ao invés de eu alugar para as pessoas morarem lá, eu vou alugar esse prédio, esses apartamentos, para as pessoas trabalharem. Então vai ter lá cabeleireiro, vai ter médico, vai ter dentista, vai ter lojas de eletrônico, vai ter conserto de celular, vai ter várias coisas aí envolvendo todo tipo de trabalho que você imaginar. Então você vai ter lá algo chamado lajes corporativas. Então são vários apartamentos onde as pessoas trabalham. Aí você vai comprar um título lá, mas antes você tem que ver. Tá tudo alugado? Será que tá indo bem? Tá todo mundo pagando? Da mesma forma que eu falei o meu empreendimento lá no começo. Então você tem que estudar tudo isso daí. Ah, mas qual que eu compro? Que setor que eu compro? Então isso a gente vai deixar para a próxima aula também. Vamos entender aqui mais, ó. Existem fundos imobiliários que são chamados de fundos de papel, né? Fundos de papéis. Mas como assim, né? Se é um imóvel, como que vai ser de papel? Não, é que aí você vai ter o documento daquele imóvel. Então existem terrenos gigantescos aí que as pessoas estão plantando, né? O agronegócio, ou que estão investindo aí na área de colocar, como por exemplo, energia elétrica para ter os geradores eólicos, não é? Então eles alugam lá o terreno e tudo mais e há os contratos. Existem imobiliárias que possuem 300 imóveis aí alugados, né, de várias pessoas. Então tem um que paga, outro não paga. Então gera-se ali vários, digamos assim, processos e tudo mais. E aí vocês têm esses títulos que a gente chama de títulos de papéis. É bem bacana também. Vale a pena fazer um estudo e tentar observar a rentabilidade deles. Que mais nós temos, né? Fora esses.
Vários, tá? Então vamos falar de um que chama assim, fundos de fundos. Mas como assim, né? Fundo de fundo imobiliário? É. Então digamos que você seja uma pessoa mais tranquila que não quer ficar de olho a todo momento. Aí eu vou lá e faço o seguinte: compro vários títulos imobiliários, tá? Então eu compro de vários setores e monto uma carteira. E falo para você assim, ó, vem ser sócio meu que eu cuido de tudo, mas eu vou cobrar uma taxa, né? Geralmente a taxa é baixa, mas é cobrada essa taxa. Então eu cobro uma taxinha, mas aí você vai ser sócio meu. Você compra um pedacinho deste fundo, que é fundos de fundos, né? E aí eu gero lá tudo certinho, administro direitinho e a gente vai recebendo juntos. Porque a intenção é essa, né? Fundos de fundos é você deixar alguém administrar para você. É bacana? Ah, eu acho que para quem está começando pode até ser, mas eu acho que não faz muita lógica eu pagar para alguém quando eu souber tudo o que eu preciso para investir em fundos imobiliários, não é? Então, é essa a minha intenção aqui: ensinar para que você não dependa de ninguém e que você ganhe dinheiro com tudo isso, tá bom? Então, fundos imobiliários, resumidamente, é isso. Vamos deixar para a próxima aula, então, conversar um pouco mais sobre essas ideias, tá? Rentabilidades, vou falar sobre alguns aplicativos. E olha só, gente, dica importantíssima, hora ótima para a gente pensar nos fundos imobiliários, porque a taxa Selic essa semana caiu e teve uma queda bacana aí, viu? E aí o que que acontece? Os fundos imobiliários, né, eles não estão atrelados diretamente na taxa Selic. Mas aí, por que que é interessante? Porque as pessoas que estão lá na renda fixa vai ver que está perdendo dinheiro, porque está diminuindo a rentabilidade devido à taxa Selic, né? O CDI, o IPCA, e aí eles começam a fazer o quê? Mudar a estratégia. Aí eles vão para onde? Para a renda variável. Mas a maioria da renda fixa tem medo de comprar ações e tudo mais. E aí o que, que eles fazem? Eles começam a comprar fundos imobiliários. E aí o que, que acontece com esses valores desses fundos? Começam a subir. E é isso que vai acontecer até o final deste ano e o ano que vem. A renda fixa não vai ter tanto atrativo, porque vai cair os valores aí da taxa Selic e tudo mais. E aí os fundos imobiliários começam a ter uma rentabilidade melhor, né? Os preços começam a subir. Então, vamos tratar de estudar e entender tudo que eu quero explicar para vocês e vamos começar na renda variável, tá bom? E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima aula aí, tá? Tchau, tchau.